de nem sempre ser o dono da verdade, mas sempre lutando para adotar a melhor conduta. E com o tempo, nós olhamos para um leito de uma UTI, ou um leito de um apartamento onde um paciente está internado, olhamos para outro e vemos que na horizontal todo mundo é igual. Não tem diferença. É verdade. Existe alguma história que tenha te marcado mais na vida? Quer dizer, alguma coisa que tenha te ensinado um pouco mais? Eu tenho muitas histórias. Eu tenho um livro de histórias, tive a oportunidade de vir aqui. Estou montando um outro livro de histórias. Isso, na primeira vez, agora. Mas o que mais me chocou, quer dizer, uma das coisas que mais me chocou no começo da minha profissão foi quando eu atendi um casal de idosos em que a senhora idosa de origem italiana, nós acabamos descobrindo, isso na época da residência ainda, que ela tinha uma doença, um tumor e que precisava ser operada. E os dois eram sozinhos no mundo, não existiam parentes nenhum, não tinham filhos, não tinham irmãos, não tinham nada. E a gente sabia que essa cirurgia era uma cirurgia de alto risco, mas que se essa cirurgia não fosse realizada, a dona Concheta não iria resistir. E no dia que ela estava sendo operada, o seu marido, velhinho, um pouco assim, arqueado, sentado no banco, no corredor do hospital, ele começou a ter um mal-estar e teve que ir para o pronto-socorro. Ele teve um infarte. Ele estava na fase aguda do infarte. E a dona Concheta não resistiu à operação. Ela faleceu. E alguém da família tinha que saber que ela faleceu. E o único indivíduo da família era o marido dela, que estava na fase aguda do infarto. Como dar a má notícia? E essa foi a grande estreia que eu tive na época da residência. Meu Deus. Felizmente deu tudo certo, foi muito doloroso, mas em compensação o paciente acabou se mantendo bem, foi para casa, continuou sendo tratado. E por outro lado, nesses anos nós tivemos mais casos felizes do que casos tristes. Eu não sei, mas normalmente existem, lógico que existem medos, né? Por parte, inclusive, de pacientes que sabem, né? Que a coisa é mais ou menos breve. Eu não sei quais são as principais preocupações dessa gente. Aquele que sabe que, de fato, a coisa está muito complicada. Às vezes, o paciente que está internado numa UTI é um paciente que ele não sabe exatamente, ele não tem aquela perspectiva que não vai resistir, porque, em geral, o paciente que vai na UTI, ele tem um processo agudo. Pode ser que ele esteja internado no hospital com uma doença incurável e tenha que ir para a UTI. Mas grande parte desses pacientes são aqueles que têm um processo agudo e são removidos até a UTI, depois eles saem da UTI para continuar o tratamento. Agora, nós temos uma boa porcentagem dos pacientes que estão no ambiente de tratamento de pacientes graves, que eles têm perfeita consciência do que está acontecendo. E ficam animados? Veja, existe uma estratégia de se abordar esses pacientes e não só tratar o corpo. Tem que tratar a alma também. Então há uma relação, quer dizer, entre ciência e espiritualidade para o médico? Sem dúvida, a espiritualidade existe e cada vez nós desenvolvemos mais. É importante a gente conceituar bem a espiritualidade, que não se confunde com a religiosidade. Exatamente. A religiosidade é um culto. É isso mesmo. A espiritualidade são aqueles valores
que dão assim uma dignidade, uma vitalidade aos eventos da vida. Nós temos às vezes religiosos mais espiritualizados e outros menos, mas de qualquer jeito, nesta hora em que algum parente está internado, a espiritualidade ela emerge, ela se desenvolve e as pessoas acabam de alguma maneira voltando um pouco para o seu interior, para a sua alma, analisando os valores da vida. E eu fico muito feliz que há muitos anos atrás nós tivemos um grupo de psicólogos, ainda temos, e implantamos um programa de humanização. Foi naquela época que as portas das UTIs foram abertas, os familiares passaram a entrar, visitar, e nós ficamos todos do mesmo lado de uma batalha, de um campo de uma batalha. Sempre conversando, sempre trocando ideias, procurando valorizar aqueles valores intrínsecos e essenciais daquela pessoa que está lá. E isso deu certo. Isso daqui é uma coisa que deu muito certo, esse ato de humanização, e hoje, felizmente, em muitos serviços do Brasil, nós temos programas de humanização, e não só em UTIs. Hoje se valoriza demais a humanização. Mesmo porque, se não for por outros motivos, nós temos que olhar naquela pessoa e nos enxergar naquele lugar. Eu já tive exemplos de indivíduos duros, prepotentes, autossuficientes, ou melhor, pseudo-autossuficientes, que na hora em que eles adotam aquela posição horizontal, a sua prepotência cai e eles tornam-se mais simples. Eu cito um caso aí nesse livro que eu lancei, de um indivíduo muito duro, e que numa hora em que ele se sentiu ameaçado por um diagnóstico, ele chorou na minha frente. E foi uma situação assim, bem humana, de um indivíduo que não era tão humano. Então, eu costumo dizer, e isso daqui não só digo como eu sinto, a vida ensina em vida, a gente aprende em vida. E cada vez mais. Ainda bem. Tem mais algum tempo, Carmen? Não, então eu quero agradecer muito a presença do Dr. Elias Knobel, cardiologista, fundador da UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, que é referência no nosso país, e está lançando o livro que eu achei maravilhoso o título, A Vida por um Fio e por Inteiro. Esse livro, olha que capa bonita. Lindo, né? E que será seguramente um grande sucesso, como foi o outro que foi lançado aqui também no programa, né? Muito obrigado por ter vindo, Elias. Leve um abraço para a turma do Einstein, para o Claudinho Lotenberg, nosso amigo, para toda a sua equipe, e muito obrigado por ter vindo. E eu acho que é isso, quem não aprende com a vida acaba aprendendo com a morte. Muito obrigado. Obrigado, Elias. É um prazer estar Meu aqui. prazer. Volte sempre. Muito obrigado. Obrigado eu. Boa noite.